Eu acho que pelo Facebook ali a gente consegue. Mas eu não tenho Facebook. Tá ao vivo já. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Hoje, com uma imensa satisfação, vamos ter o prazer de conversar na noite de hoje com dois professores, duas referências aí em questões jurídicas, né? Um juiz de direito, o doutor Daniel Avelar, professor de direito, né? E também o Rodrigo Falcos. Só falando um pouquinho aqui antes de mencionar os livros dos autores, vou apresentar um currículo antes, né? Doutor Daniel Ribeiro Sul de Avelar, juiz de direito, presidente da segunda vara privativa do Tribunal do Júri, desde 2008, mestre em Direitos Fundamentais e Democracia, professor de Processo Penal pela FAI, Centro Universitário, Universidade do Tuiuti do Paraná, Escola da Magistratura, e coordenador do Núcleo de Pesquisa em Tribunal do Júri, do NUPEJURI. Coautor das obras Plenário do Tribunal do Júri e Manual do Tribunal do Júri pela editora RT. Rodrigo Falco Silveira é advogado, criminalista, pós-doutorando em Direito, doutor pelo Programa Interdisciplinar em Neurociências, mestre em Direito, professor de Processo Penal e de Tribunal do Júri, em pós-graduações da BD Conste, curso jurídico, e da Unicuritiba, FAI. Então, é uma satisfação tê-los aqui no dia de hoje, a gente fazer essa mesa redonda, esse bate-papo sobre esse tema aí, que é um tema que apaixona a todos, principalmente os 5 que vos falam aqui no dia de hoje. Boa noite. Boa noite, meus caros. É uma satisfação estar aqui ladeado por vocês, grandes advogados, grandes amigos, professor Jagonel, professor Rafael, professor Murilo, grande Rodrigo. É uma satisfação poder discutir um pouquinho sobre o Tribunal do Júri e, obviamente, escutar também a experiência que vocês têm no tribunal, trocar essa experiência é muito importante para nós, especialmente agora, né, Rodrigo, em que o livro precisa ser sempre bem instigado, sempre bem influenciado, né, escutar a academia, escutar os professores, a prática também é muito importante. É uma satisfação, pessoal, contem comigo. Boa noite a todos, então, especial salve aí para o Zagonel, para o Murilo, para o Rafael, muito obrigado pelo convite, agradecer também a presença do Avelar, que aqui a gente pode trocar uma ideia com todo mundo, então, estamos entre amigos, então, dispensa aí falar também um pouco mais do que isso, são excelentes profissionais, e é uma satisfação estar aqui, na página do escritório de vocês, para a gente poder discutir um pouco. Boa noite para todo mundo que também está assistindo. Legal. Bom, nos últimos tempos, né, a instituição do Tribunal do Júri, ela tem sido muito comentada, muito propalada, e até mesmo, de certa forma, atacada por algumas vezes, por alguns juristas, e até por alguns ministros da Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal. A primeira situação que eu gostaria de abordar com os senhores, que é citada, inclusive, por diversas vezes na obra, né, na obra Manual do Tribunal do Júri, foi uma questão que ocorreu, né, uma situação que já vem desde o início do ano passado, 2020, desde fevereiro. Em fevereiro, de certa forma, fomos surpreendidos com uma proposta de alteração legislativa com relação ao Tribunal do Júri, né, por meio ali do ministro Dias Toffoli, na época, então, presidente do Conselho Nacional de Justiça, foi apresentada uma proposta de várias alterações, sobretudo na segunda fase do rito do júri, que é a fase do plenário. Tal propositura se fez com fundamento num documento intitulado, na época, lá, Diagnóstico de Ações Penais de Competência Tribunal do Júri, e a ideia desse grupo de estudo era propor ações, propor meios, vamos dizer assim, de mecanismos para otimização do julgamento nas ações penais. Dentre as propostas, e várias dessas propostas causaram, inclusive, um impacto, sobretudo na advocacia criminal, por exemplo, mas para aqueles que são do Tribunal do Júri, que conhecem a história do Tribunal do Júri, que sabem a dificuldade de exercer o seu trabalho nesse local, estão ali, né? Estão nessa proposta. A redução do número de testemunhas,
tratando-se, por exemplo, de crimes de homicídio na modalidade tentado ou no homicídio simples, a redução de tempo de debates, né, também na modalidade tentado ou nos homicídios simples, além daqueles outros previstos no artigo 122 em diante, redução do número de jurados, também nessas modalidades, de homicídio simples, né, e também nos crimes do artigo 122, 126 em diante. Pois bem, eu gostaria de saber dos doutores, eu já sei aí mais ou menos a ideia, né, lendo o livro, mas gostaria de saber dos autores, tanto do Daniel quanto do Rodrigo, como vocês viram e como vocês veem essas propostas, né? Tendo aí uma visão do magistrado, a visão de um advogado criminalista, será que reduzir o número de testemunhas, o tempo de debate e o número de jurados, essas situações otimizará, de fato, o julgamento das ações penais? Será que tais diminuições não afetarão ou não afetam sobremaneira a plenitude de defesa do acusado? Será que a demora na tramitação dos processos é causada por conta aí da sessão de julgamento em si, dessa segunda fase, ou seriam outros fatores que, de fato, acarretam aí a demora? Então, passando a palavra ao Daniel, né, como magistrado, gostaria de saber a opinião tanto do Daniel quanto do Rodrigo, como que vocês veem, né, como vocês viram essas propostas aí trazidas aí em fevereiro do ano passado. Obrigado. Bom, nos preocupa, né? Não há dúvida que propostas de mudança do júri sempre preocupa aqueles que estão atuando, que verdadeiramente atuam no tribunal, né? Tem muita gente que opina sobre o tribunal do júri e às vezes não sabe onde fica, né? Então, é importante a gente vivenciar o tribunal para conseguir entender a complexidade. Por outro lado, a gente fica pensando que esse tipo de proposta muitas vezes tem mais relação com uma questão econômica do que jurídica, né, do que entender o tribunal, né? Vamos diminuir o número de testemunhas, vamos diminuir o tempo de fala, vamos diminuir o número de jurados. Vejam só, a premissa, acho que inicial é falha. Não é o júri, não é o dia do júri que demora, né? A demora não está aí. Por mais que o júri dure, às vezes, mais de um dia, que sejam 2 ou 3, nós tivemos já júris longos, né? Mas a demora está em chegar no júri. Então, tentar resolver o problema de trás para frente não é a solução, não tenho dúvida em relação a isso. Uma segunda premissa, imaginar que um crime tentado seja, em tese, mais simples de ser discutido que um crime consumado, muito pelo contrário. Me parece que é muito mais complexo você discutir uma tentativa, até pelas possibilidades de defesa de teses que você tem numa tentativa, do que muitas vezes discutir um crime consumado. Então, você está olhando a pena, você não está olhando a complexidade do caso, né? A complexidade está muito maior aí na tentativa do que na consumação. Até porque, regra geral, né, nós temos até uma análise, grandemente as teses envolvem negativa de autoria, se o crime é consumado, daí vem uma legítima defesa eventualmente, enquanto que na desclassificação você passa por uma série de teses que precisam ser ou podem ser trabalhadas, né? Um terceiro argumento de que, pense, por que diminuir o número de jurados? E parece que o pensamento tem que ser o inverso, né? Se o júri representa a sociedade, seja na sua composição plena, né, em grandes capitais, até 1.500 jurados, ou seja, numa cidade menor, que seja um número pequeno, me parece que essa representatividade tem que ser refletida cada vez mais. Quando nós falamos em conselho de sentença, obviamente que esses hoje 7, o que nós achamos pouco, né, devem representar pelo menos um microcosmos. Eu sei que talvez se exige mais que 7 pessoas representem uma capital, mas pelo menos os 1.500 tem que representar, né? E esse número de redução de jurados, sim, qual é o raciocínio que está por trás disso? Talvez o custo, né? 2 cadeiras a menos. Vejam que um número pequeno de jurados também importará a manter a regra atual numa solução do caso com um placar extremamente reduzido. Veja, hoje nós temos a possibilidade de um 4-3, que já é, de certa forma, objeto de questionamento, né, pela diferença mínima, fracionária de votos entre a absolvição e, eventualmente, a condenação.
Então, me parece que o júri não precisa ser reduzido, digo isso no conselho de sentença, e sim aumentado, né? Assim eu teria maior representatividade social e maior segurança nas decisões. Eu iria além, né? Nós defendemos até mesmo que houvesse um quórum diferente, né, para reconhecimento, por exemplo, de um crime consumado e um quórum diferente para um crime consumado qualificado, né? Assim eu posso exigir mais da hipótese acusatória. Então, vejam que a ideia pura de economia, ou imaginar que eu vou ganhar tempo, diminuindo o tempo de fala no júri, isso é um outro aspecto que o Rodrigo pode falar daqui a pouco melhor do que eu, né, Rodrigo? Porque vejam que quando às vezes eu saio de casa e me perguntam que hora você vai voltar, eu falo, não sei, né, não sei, eu sei que horas que eu vou voltar quando começam os debates. Daí, geralmente, me questionam, mas quanto tempo tem de fala? Mas, olha, quando é mais de um réu, nós podemos chegar a 9 horas de debate, é bastante, né? Então, quando a gente fala isso na academia, para os alunos, estudantes de direito, 9 horas, professor, é muito? Então, depende, né? Pode ser, eventualmente, para 2 réus, mas se eu tenho, por exemplo, 5 réus sendo levados a julgamento, isso não é uma coisa absurda de acontecer, cada advogado teria, no primeiro momento, meia hora de fala para defender o seu cliente, sem saber se volta se vai ter réplica, né? Ou se ele voltará em tréplica. Então, esta questão também está mal pensada no código a respeito do tempo. O que a gente sugere, né, é que houvesse uma fixação de tempo mínimo por réu, e não um tempo global que simplesmente diferenciasse um réu ou mais de um réu. Isso também é equivocado, né? E eu repito, é um momento, efetivamente, de discussão de um caso importante, né? Nós não podemos ter pressa quando estamos no plenário do júri. O plenário é feito para isso. Talvez seja o momento em que se tem maior tempo de discussão de aspectos probatórios. Né? O juiz, às vezes, numa vara criminal, sentencia 10 casos num dia, ou mais, eventualmente, e não tem o tempo, né, de pensar sobre aspectos, não só, né, não estou falando de uma visão holística da prova, né, mas simplesmente vamos discutir aqui o laudo de local de crime. Aqui está a grande discussão. E ficar ali 1h30, ficar 2 horas discutindo um aspecto importante, né? E aí me parece um outro ponto que a gente pode conversar na sequência, que é a originalidade cognitiva do conselho de sentença, que hoje, infelizmente, é camuflado. Mas eu não quero me estender, eu quero apenas dar esse início de fala, esse contraponto àquilo que se busca reformar, e, obviamente, escutar o Rodrigo, né? Acho que o Rodrigo tem mais coisas a nos trazer. Bom, eu voto como relator, né? Então, eu acho que poderia simplesmente concordar com o que o Avelar falou, eu acho que foi muito bem colocado, não tem certas propostas que surgem, talvez até, e eu vou falar que vão surgir atropelando outras propostas, porque, por exemplo, nós temos a proposta do novo CPP, que é derivada do PLS 156/2009. Bom, a gente tem um projeto desde 2009 que foi pensado de forma mais adequada, com uma representatividade tanto de instituições e representantes do MP, da polícia, da advocacia, da academia, né? Por exemplo, o professor Jacinto participou também. Acho que o próprio doutor Avelar participou dessa discussão, ou seja, trazendo essa parte prática do Tribunal do Júri, que está na frente dessa proposta que surgiu agora, né? Que surge com um viés claro para tentar diminuir a importância do júri, ou diminuir o tempo que um julgamento leva. Então, eu tenho falado muito ultimamente que, exatamente o que o Avelar falou, o tempo daquele dia do júri, ele não é o tempo que é aquilo que a gente fala que é demorado, porque, efetivamente, se você pegar um dia e se resolve tudo, e melhor, se resolve tudo com qualidade. E quando a gente fala com qualidade, é qualidade de produção de provas, uma imediatidade que o julgador natural recebe tudo naquele momento e ele tem que decidir naquele momento. É muito superior à qualidade que é tomada, por exemplo, pelo juiz togado,
e eu sempre digo isso, não é uma crítica, sem assessores, estagiários, provavelmente com a quantidade de processos que a gente tem, nenhum juiz do mundo conseguiria resolver, dar cabo a todos os processos, mas obviamente que ele precisa de uma equipe para poder decidir, e ele tem que decidir com base naquilo que vai estar normalmente escrito. No júri, não. No júri, o julgador ele vai recepcionar as provas que são produzidas na frente dele, serão sustentadas pelas partes, e ele vai ter que decidir naquele momento. Então, a qualidade da decisão é muito melhor, é muito superior, respeita o sistema acusatório no cerne do sistema acusatório, que é o direito que as partes têm de colaborar com a decisão de forma imediata. Então, falar que o júri demora não é verdade. Mas, se a gente for partir, sei lá, o estudo lá do CNJ também, que faz um levantamento de quanto tempo demora um processo de homicídio, o Paraná é o estado em que se resolve mais rápido, né? São 2 anos e 2 meses, se não me engano, desde o início até o final, até o julgamento pelo júri, 2 anos e 2 meses em média. São Paulo, a média são 10 anos em São Paulo, gente, 10 anos. No Paraná são 2. Então, talvez a necessidade seja, efetivamente, você pegar e diminuir o tempo da primeira fase do tribunal do júri, não o tempo do plenário. Se você diminui o tempo da primeira fase, você tem uma instrução, já que é uma fase de admissibilidade, uma instrução mais reduzida, ao invés de ter 8 testemunhas, você tem 5, ou, vamos lá, sei lá, você ter 3 testemunhas, você ter uma produção probatória menor, e daí você joga para frente dos jurados a produção de provas efetivas, 8 testemunhas na frente dos jurados. Então, a gente defende que, na verdade, deveria se aumentar a quantidade de testemunhas, por exemplo, na segunda fase, do que diminuir. Então, isso é importante a gente mitigar esses fake news que tem em relação ao júri, que visam simplesmente diminuir a importância dele, né? A quantidade de jurados, igual falou o doutor Avelar. Poxa, o Brasil são 7 jurados, pelo amor de Deus, né? E decidem por maioria, 4-3. A gente tem lá nos Estados Unidos a necessidade de 12 jurados e uma decisão, 12 jurados com a mesma decisão, né? Porque se um só bate o pé em relação à condenação, é contra a condenação, não tem condenação, não gera condenação em nenhum estado dos Estados Unidos, em nenhum, né? Isso aí foi decisão recente da Suprema Corte. Então, veja, você precisa de 12 para condenar. Então, aqui no Brasil, 7, 4-3, 40% discorda de uma condenação e você tem uma condenação de 20, 25, 30 anos. Então, é uma temeridade, né? Então, por isso, põe pelo menos 8 jurados aí, que é o que tinha originalmente no PLS 156, foi tirado por causa do Demóstenes Torres e, posteriormente, na Câmara agora, tem uma discussão de se colocar novamente essa 8ª cadeira, né? Então, a gente precisa melhorar a forma para o tribunal do júri, a forma de decisão, a qualidade de decisão. E isso entram essas discussões, e não esses projetos que tentam atropelar sem nenhum sentido. E é justamente isso, igual o Avelar falou, são pessoas que não sabem onde está o júri, né? Ou são pessoas que acham que o júri é um estorvo para se chegar na consecução que eles querem, no objetivo que eles querem, né? Infelizmente. Obrigado, professor. Obrigado, Rodrigo. Antes de passar a palavra aqui para o Rafael, eu gostaria só para aqueles que chegaram agora, de eu mostrar aqui, eu estou com o livro aqui, não sei se vai dar para ver muito bem, mas acho que era importante, né, mostrar. Rafael, essas são as 2 obras, né, as 2 obras aí do Daniel e do Rodrigo, né, as quais nós, né, estamos debatendo vários assuntos do plenário do júri hoje.
Passa a palavra ao Rafael, né? O Rafael Lima Torres, meu sócio. Me permite uma... Claro. Zagonel, me permite uma intervenção aqui, Rafael. Isso que vocês falaram é fundamental, né? É importantíssimo nós discutirmos essa questão. E é até algo que me chamou a atenção, porque, Daniel, você coloca a originalidade cognitiva do jurado, né? Uma suposta originalidade cognitiva do jurado. E eu gostei muito de perceber isso na obra de vocês. Antes aqui também, saudando o professor Pedro Porto aqui, que nos faz a companhia, grande advogado, tribuno do júri, grandes colegas que aqui estão também, Andréia, Sheila, um abraço para todo mundo. Mas um ponto que eu gostaria de salientar, para não perder o gancho aqui, né? Sem deixar de destacar que a obra de vocês é especialmente rica, não apenas porque aborda o júri do começo ao fim, de trás para frente, do avesso e do lado correto, seja lá do que for, mas especialmente porque muito atual, né? Eu conversava com o Rodrigo um pouco antes de nós entrarmos aqui, que nós precisávamos de obras que discutissem o Tribunal do Júri de uma maneira mais atual. E então o grande mérito da obra de vocês realmente está nesse ponto. E aí, para pegar o gancho da originalidade cognitiva do jurado, um ponto que eu adorei no livro de vocês é o momento em que vocês discutem a utilização ou não do inquérito policial em plenário sob a ótica do juízo de garantias, né? Se vocês puderem explicar para nós um pouquinho do que vocês trouxeram nesse livro aí, acho que vai ser muito rico. Pois é, Murilo, veja só, né? Claro, existe uma discussão no Código de Processo Penal a respeito do juiz de garantias, ele está lá, mas está suspenso, então a gente espera, obviamente, que esse instituto, né, ou essa jurisdição possa ser exercida na fase da investigação e não seja o mesmo juiz que vai atuar na fase processual, isso é extremamente importante, mas ainda não é realidade. Dando um exemplo aqui em Curitiba, nós temos um plenário do júri e 2 varas, né, 2 juízes titulares, um substituto. Eu, por exemplo, atuo 50% de todas as investigações, instruo o processo, determinando ou não que vá a júri, e 70% dos plenários são meus, né? Então, é inevitável que eu tenha contato com o inquérito policial. É inevitável que eu tenha contato com a instrução, né, o sumário de culpa, e que vá presidir o júri, né? Então, isso faz parte. Isso é o lado bom do jurado. Tirando, obviamente, aqueles casos midiáticos, é importante que se diga que caso midiático não atinge só jurado, tá? Atinge o juiz que está lá, e me parece muito mais fácil atingir um que você sabe quem é do que 7 desconhecidos. Então, essa falácia também, só o jurado vai ser... Não, o juiz também, de carne e osso, ele é afetado, ele lê jornal, ele está também sendo afetado por isso. Mas a maioria esmagadora dos casos, os jurados não sabem do que se trata, né? Ele senta no conselho de sentença e ali ele passa a ser, então, instruído sobre o que aconteceu. Eu estou dizendo isso, claro, em cidades, pelo menos de médio e grande porte. Uma cidadezinha pequena, é bem possível que ele saiba, né, pelo menos um pouco da história, né? Mas nas cidades médias e grandes ele não sabe. E esse é um fator muito positivo, porque, falando a realidade, né, nua e crua, o juiz de direito que preside o júri, ou o juiz federal, ele conhece bem do caso, é inevitável, ele pronunciou, e mais, ele não chega para plenário sem carregar um esboço da sentença. Bruce, mas meu Deus, então o juiz vem com a sentença pronta. E eu digo mais, e não é de absolvição, porque essa é fácil de fazer, né? O juiz leva para plenário a sentença já de condenação. Por quê? Porque uma questão prática, terminado o júri, se os jurados decidissem por A ou B, o juiz tivesse que se recolher ao seu gabinete, lá pelas 3 da manhã, e ali começar a fazer o esboço da sentença, em 2 réus com 4 crimes cada um, uma sentença de umas 60 laudas, o júri podia terminar às 6 da manhã, né? Imagine também a cabeça do juiz naquele momento sentenciar.
Então, é inevitável concluir que o juiz conhece do caso, conhece o inquérito e chega no plenário, possivelmente com o esboço da sentença. Enquanto que o jurado não sabe, regra geral, o que vai acontecer. E ele passa a ser, então, influenciado, né, pela prova que deveria, né, Rodrigo, ser produzida perante ele, ou grandemente produzida perante ele, e é por isso que eu já pegando aqui esse gancho, a gente defende, né, inclusive um artigo vai ser publicado nosso amanhã, né, Rodrigo, sai, acho que é o artigo, em que a gente trata da exclusão, né, do inquérito policial, não que a gente quer, porque isso já está sendo discutido há anos, que permanecesse no processo apenas as provas cautelares antecipadas e irrepetíveis. Aí sim, o jurado ele não teria acesso total ao inquérito, nem se ele quisesse olhar, né, ele ia ser influenciado, né, ele ia sofrer aquele estresse de plenário a partir do que fosse apresentado a ele. Então, isso sim é originalidade cognitiva, né, é chegar sem um julgamento pré-formatado. Me parece que esse é um caminho importante de discussão, para aprimorar as decisões, né? Utilizando aqui a professora Marcela Nardelli, ela fala assim, pô, se eu não posso controlar a decisão do júri, porque não se pode, né? Os jurados não motivam hoje, pelo menos para a decisão, para tomar sua decisão, melhor que eu controle o procedimento, melhor que eu controle aquilo que chega no jurado. Daí a importância, Murilo, do juiz saber delimitar aquilo que o jurado pode ter acesso. É uma prova ilícita. No sistema americano, por exemplo, as provas altamente persuasórias são, inclusive, retiradas do processo. Programas televisivos que possam pegar o aspecto emocional. Se discute até mesmo, Murilo, se as partes podem mostrar fotos da cena do crime quando houver um grande apelo emotivo da foto e não tiver relação com o caso. Claro que é caso que eu tenho que mostrar a cena do crime. Quero discutir lesão corporal, foi aonde a lesão? Né? Foi um tiro nas costas ou pelas costas, né? Isso a gente discute no júri, escuta isso, né? Mas então, até essa filtragem é um tema que a gente precisa pensar, se a gente quer um júri mais racional, como diz a professora Marcela Nardelli, né? Então, é isso que é o caminho, é realmente deixar o jurado mais, digamos assim, blindado possível, que ele chegue mais puro possível, né, Rodrigo? E mais, né? Ele mantenha a cabeça aberta para escutar ambas as versões. Né? É isso, inclusive, que a gente recomenda na nossa obra Plenário Tribunal do Júri. Encerrada a fala do Ministério Público, e sem desmerecer, obviamente, em nada, né, deve o juiz dizer, inclusive no livro plenário, a gente traz um roteiro de como o juiz deve presidir o júri. Né? E nesse momento o juiz tem que dizer, olha, mantenha uma mente aberta, para que possa escutar também a versão da defesa. E, ao final, decida. Veja, parece uma frase solta, mantenha a mente aberta. Mas não é isso que o julgador deve fazer? Não é escutar os dois lados? Não é uma premissa básica de um contraditório para poder decidir? Então, acho que é por aí, Murilo. Sou eu. Boa. Vou só complementar, então. 3 pontinhos rápidos em cima do que o Murilo e o Avelar falaram. A gente precisa mesmo tirar algumas preconcepções em relação ao júri, né? E igual o Avelar comentou em relação a júris midiáticos que eventualmente os juízes também são afetados em relação a isso, é a mesma coisa quando a gente fala e que tem muita gente que defende que as decisões pelo júri, às vezes elas são erradas, ou às vezes elas são absurdas. Bom, a quantidade de erros do júri talvez seja menor, inclusive, da quantidade de erros por juízes de primeiro grau, por desembargadores, por ministros. Vejam, não se tem uma estatística que vai dizer que o juiz julga melhor do que o jurado. Sem contar que jurados são 7 julgando, né? São 7 votando, pelo menos. Juiz de primeiro grau é apenas 1. Os desembargadores são 3, e muitas vezes a gente sabe que nem sempre tem uma discussão entre eles sobre o aspecto da prova.
né? Vejam quantas decisões são revertidas em segundo grau, ou que dizem de terceiro grau, né? Quantas decisões são revertidas. Bom, decisões revertidas, que é uma quantidade considerável, é porque aconteceu um erro lá atrás. Então, falar que o juiz julga melhor que o jurado não é verdade. Tem até um artigo muito interessante do Binder, do Alberto Binder, que ele trabalha exatamente isso. Aí está lá no nosso site, que se chama Portal Tribunal do Júri, é tribunaldojúri.com.br, tem o texto lá do Binder. Perdão, tribunaldojúri.com, não é .com.br. Tribunaldojúri.com, lá tem o texto do Binder, dá para baixar em PDF, que ele escreve, ele trabalha essa questão especificamente. A outra questão é a utilização do inquérito. Utilização do inquérito, nós que somos do direito, nós sabemos que o inquérito não constitui elemento de prova, do que aquilo que está lá produzido, aquilo que se produz no inquérito, tem a função de fundamentar o opinio delicti do Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público vai entender a partir daqueles elementos se ele deve oferecer denúncia ou não. Mas depois de oferecida a denúncia, iniciando o processo, ele tem o ônus de provar, não com base no que está no inquérito, ele tem o ônus de trazer os elementos de prova para fundamentar a decisão. Portanto, o inquérito policial, ele não presta para o fim da decisão. E por isso que a gente precisa tirar o inquérito policial dos jurados, porque os jurados não sabem disso. E muitas vezes, por aqueles, claro, não por todos, a gente não pode também generalizar, mas tem, inclusive, promotor, que tem conhecimento disso, óbvio, porque ele fez a faculdade de Direito, então ele sabe, e ele utiliza um fundamento falacioso para dizer que aquilo que foi colhido em inquérito policial teria, inclusive, prevalência do que aquilo que é produzido em plenário, produzido em contraditório. Ele fala que a prova estava mais fresco o depoimento lá, né, no inquérito policial, porque foi 3, 4 dias depois. Mas a gente sabe que é um depoimento indireto, a gente não sabe nem que tipo de pergunta que foi, não tinha o contraditório, não foi possível perguntar pela defesa para aquela testemunha. Então, isso é importantíssimo que os jurados tomem a decisão com base naquilo que é produzido perante eles. Assim como é o júri norte-americano, e a gente fala bastante do júri norte-americano, e não é à toa, mais de 90% de todos os júris são feitos nos Estados Unidos, eles têm uma grande base num sistema que é acusatório, né? Lá eles chamam de adversarial, que se coloca, se posicionam as partes exatamente onde elas devem estar. O juiz numa posição de equidistância da defesa e da acusação, e um não vai ajudar o outro, né? Principalmente juiz e promotor. Então é muito importante. E outra coisa que foi citado pelo Avelar é a questão das instructions, né? As instruções do juiz. Então, nada é por acaso. O juiz, como é aquela parte imparcial, como é aquela parte que tem uma maior credibilidade perante os jurados, ele tem que instruir como que a legislação funciona, né? E como que, com base na interpretação do leigo, que é isso que o Avelar falou, por exemplo, antes da defesa e da acusação sustentarem, ele fala, olha, mantenham a cabeça aberta até o final, ou antes de entrar para a sala secreta, coisa que acontece no júri norte-americano, ele explicar qual é a base. No júri norte-americano, o juiz explica, antes dos jurados entrarem, falar assim, olha, podem condenar, mas condenem se o standard de prova for tal, né? Ele fala do beyond a reasonable doubt, se não houver dúvida razoável. Então, isso é muito importante que parta do juiz como aquele que vai garantir as regras do jogo, as regras que sejam justas, né? O fair trial é o juiz que vai ter que garantir. Obrigado. Tá certo. Só somado, só essa questão, antes de passar a palavra para o Rafael, né? Essa questão de inquérito ainda tem as famosas denúncias anônimas, que a gente nunca sabe como surgiram, de que forma surgiram, se surgiram, né? Diga-se.
Passo a palavra ao Rafael. Obrigado. Bom, tomando a palavra aqui, queria mais uma vez parabenizar os dois pelos dois livros, né? Sensacional. Como o Murilo falou, um livro de referência aqui, muito completo, uma informação histórica do Tribunal do Júri para nós que gostamos de estudar o Tribunal do Júri, de atuar no Tribunal do Júri, é fundamental isso, né? Então, essa leitura histórica também é bastante importante para a gente entender como as coisas chegaram aonde estão, por que as coisas são assim. É fundamental esse entendimento, e vocês trouxeram isso assim com uma riqueza de detalhes incrível. Eu queria fazer assim duas perguntas para vocês. Primeiro, uma pergunta, uma curiosidade minha mesmo, de saber como que vocês se organizaram para escrever esses livros, né? Como é que foi a experiência de vocês escreverem esses dois livros em conjunto? De que maneira essa dinâmica se deu entre vocês? E também... No meio de uma pandemia, né? No meio de uma pandemia, né? Tudo fica mais difícil um pouco. Então, apesar da vasta experiência dos dois no Tribunal do Júri, cada um num ponto estratégico, né? Mas é uma curiosidade que eu tenho também de saber como que se deu essa dinâmica. Fiquei à vontade aí para me solucionar essa curiosidade que eu tive. Olha, talvez graças ao Covid, porque, de certa maneira, as instruções presenciais tiveram um período de descanso. Vocês conhecem bem a minha realidade, né? 15 dias nós estamos instruindo, 15 dias fazendo júri, além das nossas atribuições acadêmicas. O professor Rafael, que faz aí os TCCs comigo, junto com o professor Porto, no final do ano, e no meio a gente sabe quanto trabalho a gente tem, né? Então, eu acho que um pouco se decorreu disso. E dialogar com o Rodrigo é a coisa mais fácil, a gente pensa da mesma maneira, né? Quando a gente discute um ponto, raramente a gente vai divergir, né? A gente tem uma visão do Tribunal do Júri a partir de premissas muito sólidas, né? E isso foi fácil de fazer. Agora, você tocou num ponto interessante, né? O projeto era um livro, né? E aí a culpa do Rodrigo, eu falei assim, mas Rodrigo, vem cá, seria legal fazer um livro para plenário, né? Para os juízes, né? Também explicar ao juiz, assim, como trocar um júri, né? Tem juiz que eu dou curso de formação aos magistrados que se formam aqui, né? Que só passam no concurso, no curso de formação da escola, da magistratura. E eu entregava lá para eles um modelinho que corre aí o Estado, talvez mais do que o Estado, de como deveria presidir, com as falas, assim, é uma coisa meio macetosa, que a última frase do roteiro, olha, o último que saía apaga a luz, mais ou menos isso, né? Então tinha tudo. E eu falei assim, Rodrigo, porra, fala com a editora lá, será que eles não querem um livro mais simples, assim, de plenário, assim, para abordar essas coisas? Rodrigo, vou falar. Daí o Rodrigo me liga e fala assim, não, Daniel, é o seguinte, eles gostaram. Ah, que bom, então o livro vai ser um livro de plenário. Não, eles querem os dois livros. E deram mais 1 mês e meio, 2 meses, para a gente entregar ambos os livros. Então, olha, eu sei como é que o sol nasce aqui na região do São Lourenço, viu? Então, a gente já acordava no escuro para poder escrever. Então, foi por aí, Rafael. Não foi fácil, não, mas pontapé foi dado. Eu faço ideia. É verdade. A gente acordava, a gente começava a comunicar às 5 da manhã sobre essas questões, né? E, assim, eu vou falar por mim essa questão. Eu tinha lançado um livro recém-formado sobre júri em 2008, logo quando teve a alteração. E eu, desde sempre, eu tinha essa ideia de fazer um manual, né? Só que daí, fazendo mestrado, depois doutorado, uma série de coisas, nunca dava tempo. E deu tempo quando chegou o Covid, né? E felizmente até foi. Quem indicou a editora foi o Badaró, né? O Badaró fez essa ponte com a editora, e agradecemos bastante a ele, porque ele fez a ponte, submeti o projeto, eles gostaram, né? Falaram, eles estavam na RT, que sempre foi muito forte de júri, com o livro do Marrei, com o livro do Nutt, com a saída do Nutt.
eles tinham esse espaço, né? E eu submeti esse projeto, e daí chamei o Daniel, porque, bom, todo mundo aqui que sabe de júri sabe que o Daniel entende pra caramba do júri. Eu achei que seria muito mais completo ter também a visão de um magistrado, e que não é de qualquer magistrado, né? A gente sabe que é um magistrado que é diferenciado, é reconhecido isso no Brasil todo, e realmente casou nesse sentido, né? O Jacinto, que fez o prefácio do manual, ele falou, isso é um casamento, né? Mas não entre a gente, é um casamento com o manual, porque a gente tem que ficar sempre melhorando, aperfeiçoando. A gente já tem até algumas questões que a gente já quer para a próxima edição, a gente já está em negociação com a editora para o final do ano sair uma outra situação relacionada a isso. Então, assim, foi de muito trabalho mesmo. E a gente, Rafael, até por uma questão mais prática, né? Como a gente fazia? A gente divide, assim como a gente faz nos artigos da Conjur, começava uma parte, né? Então a gente dividia todos os assuntos. Começava, a gente dividia em 2. E daí depois a gente trocava, a gente invertia. E é dessa forma, daí o outro podia refazer o que fosse, e se tivesse alguma coisa que tinha alguma diferença, e a gente teve pouquíssimos pontos de que a gente pensava, talvez assim, levemente diferente, a gente botava a opinião dos dois. A gente não, a gente não fazia assim, então vamos por esse lado. Não, vamos colocar a opinião dos dois, e a gente não faz uma conclusão. A gente coloca que tem uma corrente desse lado, tem uma corrente desse outro, para deixar o livro completo. Aliás, a gente sempre fez isso, mesmo aquelas opiniões que a gente não concorda no júri, a gente buscou trazer, para deixar o leitor, que vai ser aquele que vai estudar, que vai a fundo, ele ter as opções também, né? Porque a gente sabe que no direito vai ter uma questão de subjetividade, vai ter uma questão de interpretação, e a gente precisava subsidiar com isso. Então, foi dessa forma que a gente adequou. Muito bom. E isso é certo, né? Vocês vão ter que fazer várias edições desses livros aqui. Esse casamento vai ser duradouro, com certeza, né? Pela qualidade aqui, pela importância da obra de vocês. Mas a outra pergunta que eu quero fazer, ainda na linha do que vinha sendo falado, principalmente que o Rodrigo comentou, especificamente talvez uma possibilidade de encurtar um pouco a primeira fase, né? E frente a essa morosidade que alguns estados têm aí, um tempo do processo mais longo do que outros. Aqui no livro, teve uma passagem aqui que me chamou a atenção, também me provocou aqui uma pergunta, né, para fazer para vocês agora. Quando vocês falam da análise do dolo na pronúncia, né, falando da questão do juiz ali na decisão de primeira fase ter que resolver a questão da culpa consciente, do dolo eventual, por exemplo, em crimes de trânsito. Como que vocês entendem isso, a dificuldade do magistrado decidir esses elementos, que a decisão de pronúncia, como sabemos, é uma decisão que vai analisar elementos, indícios robustos, claro, de autoria e materialidade também, mas a questão do dolo e da culpa, esse exame, ele tem que ser um pouquinho diferente, como vocês colocaram aqui. Quero saber a opinião de vocês, como que se dá essa dificuldade, o que vocês têm a falar sobre isso, sobre esse tema, que é um tema delicado, né? Pois é, Rafael, tem alguns momentos na decisão... Será que tá ruim aqui? Não estão escutando bem? Beleza. Alguns momentos na decisão da pronúncia, que o magistrado, ele, se quiser lavar a mão, ele lava, né? Se ele quiser empurrar para frente, ele faz. Que é na admissibilidade de qualificadoras, a jurisprudência diz, não, só pode ser excluído quando se mostrar realmente fora do contexto total, né, dos elementos dos autos, não mantém a qualificadora. E não deve ser assim. Como também não deve ser assim a discussão de dolo ou culpa, né? Hoje em dia, praticamente, a gente tem uma fórmula, né? A fórmula do dolo eventual no trânsito, mais ou menos isso.
Mas o juiz não pode seguir sempre isso. Um caso não é igual ao outro, né? Eu já tive situações em que me pareciam casos típicos de júri, até em casos mais polêmicos, e outro que você tem que analisar outros pormenores. Obviamente, daí, por favor, os penalistas que estão nos assistindo aí podem dizer se eu estou errado ou não, né? Essa ideia do juiz investigar a mente do agente também não dá. Entrar na mente do agente é uma questão tanto quanto difícil. Mas analisar aspectos objetivos, isso é primordial, né? É primordial. Não entrar na mente do agente, mas muitas vezes se colocar no lugar dele, também como ser humano, né? Dentro de uma certa, do contexto concreto do caso. Eu já tive, por exemplo, situações em que havia um suposto excesso de velocidade brando, havia uma ingestão de bebida alcoólica, isso era confesso, mas havia um defeito na pista, né, que fez com que o sujeito ele acabasse ali perdendo a direção e indo invadir na pista contrária. Isso é dolo, isso é culpa. O juiz tem que analisar esse contexto. E muitas vezes, Rafael, não sei, na experiência profissional de vocês, por favor, me corrijam, muitas vezes se olha mais para o resultado do que para a ação. Se o troço é grave, vamos embora no dolo eventual. Se não é tão grave, fica aqui na culpa, né? E muitas vezes nós sabemos que não é isso que tem que ser avaliado. O sujeito dormiu no ônibus, o ônibus caiu da ribanceira, isso é dolo eventual? Parece que talvez não, né? Então a gente tem que ter a sensibilidade no caso. Não é simplesmente jogar adiante, né? E aí, claro, isso daí é um tema também interessante, ganha aspecto a instrução do processo, né? A qualidade da instrução da primeira fase, que pode levar o juiz a entender melhor o caso nesses aspectos objetivos. É isso. Eu concordo. A gente trabalha com essa questão de dolo e culpa em dois momentos, né, no livro. Na questão da decisão de pronúncia, porque é uma situação que precede a análise de autoria e materialidade. A gente está falando que a competência do júri são crimes dolosos contra a vida, e daí você vai analisar a autoria e materialidade, né? Mas ele tem que ser doloso contra a vida. Então, o juiz ele não pode se abster de fazer essa análise por conta disso, porque é uma análise que precede. Agora, como que vai ficar isso? Se houver uma diminuição da primeira fase, a gente já não sabe, né? Isso precisa também ser adequado com a prática para verificação. E o segundo momento que a gente analisa isso é lá no momento da quesitação. Então, são dois momentos que a gente precisa verificar, e o que o Daniel falou é perfeito. A gente precisa sair dessa concepção que a gente entra na cabeça do agente, porque a gente não entra. Daí vai vir muito bem a teoria significativa da ação aí do professor Paulo Busato, que inclusive por algumas vezes a gente recorreu a ele quando a gente estava escrevendo o livro. Inclusive o meu pós-doutorado com ele é sobre isso, a questão do dolo e culpa no tribunal do júri, como que a gente faz para entender esses aspectos objetivos, que foi o que o Daniel falou. A gente precisa verificar os aspectos objetivos, e são eles que vão nos dizer se o agente agiu violando algum dever de cuidado objetivo ou não, mas não entrando na cabeça, porque isso a gente não vai conseguir entrar. Então, não dá para a gente entrar na cabeça, mas também não dá para o juiz deixar de analisar, porque senão vai submeter a júri a um crime que não deve ser interpretado como doloso contra a vida. Não pode simplesmente lavar as mãos. Não, perfeito, e também, só fazendo um fechamento aqui do raciocínio, né? Você simplificar esses procedimentos do processo da primeira fase, buscando uma celeridade maior ao processo, vai prejudicar a análise do magistrado na sentença de pronúncia, e aí a justificativa é só para se chegar a uma decisão mais rápida, mas o ônus disso vai cair sobre o acusado, sem dúvida nenhuma. E basta simplificar por simplificar os procedimentos, sim, se tomar cuidado
a prejudicar a ampla defesa, a gente vai ferir aí direitos fundamentais importantes, né? É esse que acredito que esse seja o principal ponto aqui a ser observado por essas alterações legislativas todas, né? Mas obrigado aí pela resposta e parabéns mais uma vez para vocês. Aí passo a palavra. Antes de eu fazer uma outra pergunta aqui, eu estava dando uma olhada no livro do Daniel, eu tinha até notado isso, que quando o Rafael perguntou da dificuldade de escrever, e o Daniel falou, conseguimos escrever por culpa da Covid, ajudou, né, a escrever o livro. Mas o Daniel, no livro do plenário do Tribunal do Júri, na frase que tem no texto ali, por Daniel Ribeiro Sul de Avelar, ele termina falando. Ele termina a frase e escreve: no inverno e isolamento de 2020. Então ele deixa claro ali ao final, né, do texto. Bom, preciso fazer essa pergunta, uma pergunta que vem aí sendo debatida nas últimas semanas, inclusive um assunto que foi até pedido aqui nos comentários por o Matheus é advogado, que inclusive foi aluno nosso aí na Universidade Tuiuti do Paraná, que é a questão aí tão debatida, né, tão polêmica, que é essa questão da legítima defesa da honra. Veja, esse tema, conforme dito, né, desde as últimas semanas, com essa ADPF 779, né, que sustenta a inconstitucionalidade da legítima defesa da honra, tivemos aí o voto do ministro Dias Toffoli, que entendeu ali, fixou o entendimento que essa tese de legítima defesa da honra é uma tese que não merece guarida, seria uma tese que viola, que discrimina direitos de dignidade da pessoa humana, igualdade e a vida. E ainda ele sustenta que caso essa tese seja sustentada direta ou indiretamente nas fases investigatória, processual, inclusive no tribunal do júri, então importará aí numa nulidade do ato processual, enfim. Nós tivemos votos na sequência, o ministro Gilmar Mendes votou no mesmo sentido com o ministro Dias Toffoli, e na data de ontem também nós tivemos aí o voto do Edson Fachin na mesma toada. O julgamento ele vai ficar aberto aí até sexta-feira, agora, dia 12, né? E nós teríamos aí essa situação. Mas antes de fazer uma pergunta, e a pergunta é diretamente relacionada a isso, né, esse tema é um tema extremamente delicado, né, pois fortemente a justificativa dos ministros está baseada aí no estarrecedor número de feminicídios, né, no triste número de feminicídios. Contudo, quando a gente analisa um aspecto técnico, né, veja, nós temos que analisar, aliás, sob um prisma técnico, né? É sob o prisma de que a decisão do Conselho de Sentença é uma decisão imotivada. E ainda sob o prisma, nesse sentido da soberania dos vereditos. E por fim, quando a gente lê o voto, né, do Dias Toffoli, nesse sentido, do ministro Dias Toffoli, e quando ele coloca que se essa tese for vinculada direta ou indiretamente, e esta palavra indiretamente causará uma nulidade já desde a fase investigatória, veja, o réu lá na fase investigatória já menciona algo. Então, isso nos causou um ponto de interrogação na cabeça de que forma isso poderia ser aplicado, inclusive na prática, né? Então, eu gostaria de perguntar aos autores, né, aos professores, ao Daniel e ao Rodrigo, primeiramente, como que vocês veem esse posicionamento dos ministros sobre o tema, né? E se na prática, como lidar com essa situação, sobretudo quando temos o entendimento que a tese legítima defesa da honra não pode ser vinculada nem diretamente. Nós temos que lembrar que muitas vezes a tese da defesa, a defesa vai com duas teses para o plenário do júri, tendo uma tese principal e uma tese subsidiária, né? E por muitas vezes também a defesa sustenta, inclusive, faz constar em ata, que requer absolvição com base na clemência. Quer dizer, como entrar na cabeça do jurado para saber, quando tem mais uma tese, a motivação concreta de qual ele teve ali para tomar ali a decisão por absolver. Então, essas seriam as indagações nossas, indagações, acho que
todas as pessoas aí que são apaixonadas pelo júri, que atuam no júri, enfim. Pois é, Gabriel, essa pergunta é super bacana. Vamos começar a entender o seguinte, colocar como ponto fundamental. Nós tratamos, inclusive, desse tema agora num artigo no Conjur. Me parece ponto pacífico que ninguém, absolutamente ninguém, né, defenderia uma tese de legítima defesa da honra para justificar, imaginar que a legítima defesa fosse matéria suficiente a ser equiparada numa excludente de licitude, etc. Mas vejam lá, partindo da premissa que a tese é absurda, e nesse ponto a gente tem que concordar que essa discussão também é importante, mas sobre outros aspectos, aspectos ligados aos crimes contra os feminicídios, né? E no tocante ao júri é o que nos interessa mais de perto. Mas vamos lá. Como eu falei, a vida prática, ela deve ser vista, né? Eu sou magistrado desde 2001 e estou no Tribunal do Júri desde 2008. Eu falei isso hoje de tarde, inclusive, num evento onde estava presente a doutora Ticiane, promotora lá do Tribunal do Júri. Eu falei, de certa forma, até brincando, assim, tudo que você mais quer é que alguém levante essa tese em plenário, né? Porque, realmente, se alguém falasse isso na frente dela, e eu digo de qualquer promotor de justiça, essa é uma tese que ninguém fala, como a gente diz, ninguém fala sozinho no júri, né? Então, vamos pensar o seguinte. O número de réus acusados de feminicídio que vão a júri. Quantos são absolvidos, quantos são condenados? A maioria esmagadora é condenada. É só dar uma olhada nas estatísticas. Não é verdade? Isso é um dado. E aí vem a segunda pergunta. Quantas vezes eu já vi essa tese acontecer? Nenhuma. Eu até brinquei, falei com o Rodrigo, você já viu isso aí? O Rodrigo também não vi. Né? Não estou dizendo que não aconteça. Tá? Eu estou dando uma experiência de mais de 20 anos aqui da magistratura, desde 2008, agora exclusivamente no júri. Tá? Então, a gente tem um aspecto que práticos homicidas, os réus cometem feminicídios são condenados, e que essa tese não é ventilada, né, pelo menos como regra, tá? E que ninguém fala sozinho, porque o júri é um procedimento contraditório por excelência. Tá? E, obviamente, a incoerência, o absurdo dessa tese me parece patente, a ponto de talvez o juiz ter que declarar o réu indefeso. E veja que esse é um papel do juiz. A ponto, eventualmente, do juiz ter que intervir e dizer, olha, a honra da vítima não pode ser atacada, porque o Código de Processo Penal diz isso e diz que o juiz deve resguardar a honra. Está lá no artigo 201 e seguintes do Código de Processo Penal. Então, veja. Então, gente, a gente fica pensando, a fazer valer essa tese, o que eu estou diminuindo? Eu estou diminuindo um princípio constitucional, que é a plenitude de defesa. Porque, como disse bem o Zagonel, como eu posso controlar esta nulidade? Me parece que eu teria que anular o júri. Né? Como controlar esta nulidade? Se o próprio réu, no exercício da sua autodefesa, pode ventilar a tese. Isso é um outro dado. Como eu posso defender o réu que, eventualmente, queira retirar a qualificadora do motivo fútil, não por ter matado a esposa, mas por ter matado o amante da esposa? Sem falar que a honra é um jogo duplo. Né? Mas homem e mulher também têm honra, ou não? O contrário também não é verdadeiro? Então, vejo que a nossa experiência prática vai demonstrando que esse tipo de construção me parece ter um objetivo, que é de diminuir a plenitude de defesa no júri. Né? E o Zagonel falou muito bem, porque muitas vezes o advogado traz mais de uma tese para plenário. Né? E essa tese é votada no mesmo quesito, né? Regra geral, quesito terceiro, o jurado absolve o acusado. Então, essa tese não pode ser utilizada. Eu digo, e tese extrajurídicas, do modo geral, não podem? Se o professor Murilo chega lá, o professor Rafael diz, senhor jurados, peço absolvição do réu, porque o Supremo Tribunal Federal
diz que as prisões, nós vivemos um estado inconstitucional das nossas prisões. Não podemos matar ninguém. Se o sujeito for à cadeia, ele será preso. O Supremo diz que esse é um estado inconstitucional. Absolvam. Essa tese não pode? Né? O júri, nos Estados Unidos, ele exerce um papel, o Rodrigo estudou bem isso, que é o do jury nullification, não é isso? O júri tem a chance de dizer ou mandar um recado dizendo que aquilo não deve ser assim. É por isso que é júri. É por isso que o júri não fundamenta. Esse é um outro tema que também merece uma outra live sobre a possibilidade de exigir do júri uma fundamentação. Esse é um tema dividido, né? Complicado. Mas me parece que o júri é júri exatamente por poder proferir essas decisões. E não esqueçam que o júri tem uma coisa que nós, magistrados, não temos. O júri é muito mais perto da pessoa do réu do que nós. Não é verdade? O júri se coloca muito mais na pessoa do réu do que o juiz, que às vezes vem de uma capital e vai para uma cidade do interior sem nunca ter morado no interior. Agora eu falo isso por mim, né? Eu, no primeiro dia da magistratura, eu errei o fórum, entrei na prefeitura, né? Vocês imaginem isso, né? Fiquei assustado que vi um trator andando no centro da cidade. O jurado tem essa coisa que o juiz não tem. Ah, mas você está dizendo, então, Daniel, que o júri pode tudo? Eu falo assim, não estou dizendo que o júri pode tudo. Não estou dizendo isso, até porque o artigo 593, inciso 3º, traz as linhas, inclusive na D, que pode se aferir se a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos. Ah, professor, mas daí não tem como saber disso? Tem como saber disso. Claro que tem. Nós temos ata para tanto, não é verdade? A ata pode ajudar a fazer esse controle objetivo de racionalidade do conselho de sentença, possibilitando que o tribunal possa aferir se aquela é uma decisão razoável, se tem consonância com a prova. Até nós vamos enfrentar a semana que vem, vai sair na outra quinta-feira, o tema, por exemplo, do reconhecimento fotográfico no tribunal do júri. E aí? Lança aqui a pergunta, é possível solicitar o reconhecimento pessoal no júri? Como é que funciona essa questão? Isso é um tema que nós precisamos pensar e tem repercussão no país inteiro. Então, a pergunta do professor Zagonel é muito bem pontuada, muito bem colocada, é um tema atual. E agora, recentemente, disse nas entrelinhas do voto do ministro Fachin que o júri não pode tudo, eu concordo, mas e que o júri não pode absolver exatamente por clemência, onde não caberia, por exemplo, anistia, graça. E sabe onde é que não cabe anistia e graça? Em crime hediondo. E o que é o homicídio qualificado? O que está por trás disso? Né? Então, obviamente, a gente coloca esta questão sem em nenhum aspecto querer desmerecer o absurdo que se pratica hoje contra as mulheres. Nós sabemos o que é o feminicídio, o que ele representa na nossa sociedade. Mas nós temos que ver também uma outra garantia que nos é muito cara, que é a plenitude de defesa. E os filtros que já existem para combater essa tese. Para resumir, se essa tese vier, obviamente o juiz pode declarar o réu indefeso, como tese única. Se abordar a honra da vítima também, o juiz pode intervir e dizer aos jurados que aquilo não pode ser utilizado em plenário. O promotor pode voltar em réplica, o promotor pode voltar em aparte. E digo mais, o juiz tem a obrigação de explicar aos jurados cada quesito. Inclusive, se a tese for essa, o juiz tem que dizer, senhores jurados, se vossas excelências votarem sim, aqui o jurado absolve o acusado, vossas excelências estão adotando a tese da legítima defesa da honra. Essa é uma explicação que o juiz deve fazer. E com base nessa racionalidade, nesses freios, contrapesos que se tem no processo, o tribunal pode sim, pode julgar uma apelação e reconhecer que aquela decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. Era isso. Obrigado. Bom, eu concordo com o que o Avelar falou, óbvio. Eu vejo essa situação como muito preocupante, muito preocupante.
sou absolutamente contrária à tese de legítima defesa da honra para esse tipo de finalidade que foi sustentada, questão de adultério, de possessão que o homem tem com a mulher. Não existe isso, legítima defesa da honra, e estamos de acordo totalmente em relação a isso. Totalmente em relação a isso. Agora, me preocupa as consequências que virão com essa decisão. E não apenas para esse tipo de tese. Porque a gente não pode ser ingênuo de achar que isso não vai, de forma indireta, igual disse o voto, ser utilizado para outras teses. E nós sabemos que quando a gente abre algum precedente de mitigação de valores constitucionais, o que advém disso? Né? E nós vimos que, inclusive, com outros tipos de ação, e, aliás, a história mostra isso. A história mostra bem isso. Né? Então, claro, mais uma vez, e sem desmerecer de forma nenhuma o que foi proposto, tá? É um problema que deve ser enfrentado. Toda a sociedade, sim, toda a sociedade. Devem ser desenvolvidas políticas públicas, sim, devem ser desenvolvidas políticas públicas. Políticas de igualdade de gênero, sim, devem ser desenvolvidas. Agora, a gente pegar e proibir de sustentar, porque isso não vai ficar apenas na proibição de sustentar essa tese. Vejam o que o Avelar já falou, que o Fachin, nas entrelinhas já... Na entrelinha não, colocou expressamente que daí crimes hediondos também terão que ser tratados. Pera, isso daí vai ser a porta de entrada. Mais uma vez, isso foi colocado ou está sendo debatido por pessoas que não conseguem ver a consequência prática daquilo que está sendo decidido. Está sendo discutido sem a análise do viés prático que a gente precisa, daqueles que todos nós que atuamos no júri, sabemos que a prática é diferente daquilo que está na teoria. Tá? Então, até eu ouvi, né, falando, quem propôs, inclusive, falou, tem gente dizendo, eu acho que até estava se referindo a mim ou a Avelar do nosso negócio do conjuro, falou, dizem que nunca viram, mas não significa que não existe. Sim, não significa que não existe, não é porque a gente nunca viu que significa que não... Sim, a gente concorda, existe, claro que existe. Vai lá ter no interior alguma comunidade que vai falar, sim, vai ter, que vai sustentar, vai ter um Zé Mané, um advogado, que infelizmente não vai ter a mínima consciência de que não pode, né? Mas existem formas de tratar isso, existem os freios e contrapesos, e outra, essa discussão talvez ela sirva para isso, para mostrar para os advogados, para os juízes e para os promotores que eles têm que ter um outro papel na atuação quando tem um caso dessa forma. A gente tem que ver que, como foi dito pelo Avelar, ora, agora está falando que é o homem que mata a mulher, mas e se o homem matou o amante e está sustentando a mesma coisa? O amante é homem. Como que vai ser tratado? Ou se é invertido, é a mulher que mata o homem. A gente teve um caso em Curitiba, eu até estava brincando, que o Roncalho, que trabalha aqui comigo, né, que é mais antigo, ele conta que a mulher pegou o homem na cama como ovelha, matou os dois. O que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa ver o aspecto prático. Né? Não é desmerecer, não é diminuir, mas talvez não seja esse o caminho que a gente vai resolver o problema do feminicídio, dizendo que não pode falar. A gente não pode esquecer, se o acusado, por exemplo, sustentar na autodefesa, pelo que está sendo decidido pelo Supremo, caberia ao juiz-presidente dissolver o conselho de sentença na hora. E agora vamos supor o sujeito que cada vez que ele é levado a júri, ele pega e fala a mesma coisa. Esse sujeito não vai ser julgado. Não vai ter julgamento.
Porque cada vez que ele falar no interrogatório, o juiz vai dissolver. Meses depois ele vai de novo a júri e vai dissolver. E assim vai até prescrever o crime. Então vejam, eu estou colocando só situações que podem acontecer a partir de uma análise que a gente não vê o aspecto prático da decisão. Então, assim, eu sei que foi das melhores das intenções, e ninguém duvida disso, né? Teve mais um voto que foi do Marco Aurélio, só que ele só chancelou, ele não colocou com as razões, ele só chancelou a decisão do Toffoli, tá? Então, veja, o caminho é inevitável, vai vencer o ADPF, tá bom. Como é que a gente vai entrar nisso daí? A quantidade de decisões, a quantidade de interpretações dessa questão do ser indireto, né? Dessa alegação indireta, a quantidade de interpretações possíveis, tanto pela defesa, quanto pela acusação, quanto pelo juiz. No que isso pode se transformar? E o que mais me preocupa é a extensão disso para outras teses, para outras alegações e o que vai fazer. Isso é o que me preocupa bastante. Então, é um tema que eu acho que talvez ainda mereça uma ponderação. Talvez merecesse eles tirarem do plenário virtual e ouvir as instituições que querem discutir isso. Tem lá a Abracrim, a Anacrim, a OAB, não sei se a OAB entrou, eu sei que essas instituições entraram, né, com pedido para que sustentem oralmente. Talvez seja necessário apenas a gente conversar com o aspecto prático para modular isso, para analisar como que isso pode ser resolvido. Mas, claro, é ponto comum. Ninguém aceita a legítima defesa da honra. Ninguém aceita. É ponto comum. Agora, vamos com calma em relação às consequências disso que vão advir. Tá bom? Excelentes considerações, professor. Desculpe, professor Daniel. Depois botar até o artigo do Conjur, eu mandei no link aqui, se puder botar na página do escritório, no Facebook. Isso até é interessante, para que a discussão ganhe corpo, né? A gente vai falar sobre isso. Com certeza, eu vou compartilhar ele já nos comentários aqui para aqueles que estão. Assunto extremamente relevante, excelentes considerações. Pode falar, Diego. Olhem só como que a gente pode até interpretar. Imagine que o sujeito, ele defenda a eugenia, que ele defende que devem as pessoas com deficiência serem executadas, no maior estilo do nazismo. Ele defende, e ele sustenta isso em plenário. Veja que é uma tese talvez tão ou mais abjeta do que o feminicídio. E daí? Como que a gente vai lidar com isso? Veja, se você sustenta isso, cara, você vai ser escorraçado. O advogado, o acusado, eles vão ser condenados. Eles vão ser condenados, porque ninguém, em sã consciência, vai comprar a ideia da eugenia. Mas ele pode chegar lá e passar o papel de trouxa, de ignorante, de intolerante. Então, veja, é só um exemplo, mas daí, ok, vai chegar lá e falar, não, ele também não pode sustentar a eugenia. Não, ele também não pode sustentar tal situação. Não, ele não pode sustentar. Pô, então não vamos ouvir o sujeito, porque se e nós sabemos que hoje no Brasil, infelizmente, nós temos muita gente intolerante e ignorante. A gente sabe disso. Então, só para ilustrar qual é o problema que a gente pode chegar, tá? Devolvo ali a palavra. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Daniel. Passa a palavra ao Murilo. A gente extrapolou o horário aqui, eu não quero abusar do Rodrigo e do Daniel. E sem dúvida nenhuma, nós teríamos aqui assunto para conversar por muitas e muitas e muitas horas. Né? Cada tema levantado aqui por si só nos daria fôlego aqui para uma live. Eu quero apenas fazer algumas considerações sobre o que foi dito aqui, o quanto a gente aprendeu aqui, aprendi demais com vocês, para variar um pouco, né? Tenho aprendido muito. Mas tem alguns pontos aqui que me chamaram muita atenção. Um deles foi justamente sobre o controle que se tenta fazer sobre essas decisões dos jurados. E aí, importante o livro de vocês, que já traz lá um capítulo
o manual já traz um capítulo de início falando sobre as decisões imotivadas dos jurados, né, da necessidade de respeitar a soberania dos vereditos. Então, acho que isso é de fundamental importância para a gente discutir, e passa necessariamente por toda essa discussão aqui. Quando nós falamos da legítima defesa da honra, talvez um grande pecado que, ao meu ver, esse entendimento que o Supremo Tribunal Federal vem desenhando acaba por cometer é reduzir a tese da legítima defesa da honra aos casos de traição de mulher contra marido, né? Quer me parecer que a honra é um bem jurídico como qualquer outro e passível de defesa nos termos do artigo 25 do Código Penal. Então, nós, em tese, podemos ter outras hipóteses de legítima defesa da honra que ainda subsistam e que ainda possam ser sustentadas e defendidas não apenas sob o prisma teórico e jurídico, mas sob o ponto de vista aceitável socialmente. Que não seja a mera traição, o marido que mata por ciúme, o marido que mata por vingança porque se sentiu traído, né? E quero me parecer que essa, sim, é uma tese não aceita mais dentro de um contexto social, mas também quero me parecer que o controle vindo de cima para baixo pelo Supremo Tribunal Federal, diga-se de passagem, né? Não é por meio de lei, né? Me parece absolutamente perigosa e a gente precisa pensar muito sobre isso. A Giulia Bandini fez um comentário para nós aqui e fez um questionamento que, infelizmente, talvez aí o Daniel, o Rodrigo possam depois até responder por escrito, se for o caso, mas ela questionou ali se o juiz não poderia explicar para os jurados a função do inquérito, assim como explica a pronúncia, que não pode ser objeto de argumentação em plenário. Acho que essa é uma questão importante que a Júlia nos traz e que nos levaria a uma outra discussão e que já fica aqui o convite para que a gente faça no futuro, porque vocês aí bem tocaram quando falaram da necessidade desse fundamental dolo e a culpa na sentença de pronúncia, que vai repercutir lá na frente, que é a quesitação das teses de desclassificação. Para que vocês saibam, nós recebemos os livros de vocês há pouquíssimo tempo, ele acabou de ser lançado, mas eu confesso que eu já devorei algumas partes dele aqui, e uma delas foi justamente essa questão da quesitação nos casos de desclassificação. Eu fiquei muito feliz com o que eu vi ali, porque é um posicionamento corajoso, um posicionamento que não é o mais adotado aí pela nossa doutrina e que eu fiquei muito feliz de encontrar e de ter aonde me apoiar hoje, porque recentemente nós enfrentamos aqui um júri na região metropolitana de Curitiba em que não foi empregado esse entendimento. Eu não vou nem entrar muito no caso concreto aqui, porque nós temos pouco tempo. Eu só queria agradecer demais a participação de vocês, demais, dizer que foi um grande aprendizado. Tenho certeza que, assim como foi para mim, foi para todos que assistiram aqui também. Estou vendo a Tânia, está aqui conosco, o professor Roberto Auríquio, o Jorge Jucá, o Fábio Pelosi, foi nosso aluno já formado há bastante tempo. Então, é uma satisfação poder rever a todos. Eu só queria agradecer demais, tá bom? Fica o convite para que a gente possa, no futuro, aí, conversar outras vezes. Obrigado. Gostaria de agradecer também, professor Daniel, professor Rodrigo, pela aula que nós tivemos hoje, mais uma vez, né? Nós aprendemos hoje, com certeza, também, enfim. Quero também externar aqui o agradecimento como advogado, por ter duas obras hoje que podem nos ajudar no plenário, que podem nos socorrer quando nós estivermos em dúvidas. A verdade é essa. Quero deixar aqui que eu já coloquei nos comentários ali o artigo do site do Conjur, escrito por professor Daniel, por professor Rodrigo, né? E também agradecer a todos aqueles que estão nos assistindo, que assistiram essa live. Chegamos a ter aí um número considerável de pessoas assistindo. Vai aqui meu agradecimento. Também, por fim, aí, agradecer vocês
pela disponibilidade de conversarem com a gente aqui, esclarecer esses assuntos. Falar do Tribunal do Júri não tem fim, né? A gente pode conversar, fazer várias lives aí que o assunto não se repete. Então, obrigado, parabéns mais uma vez pela obra, pelo lançamento. Vai ser o nosso livro aqui de consulta do Tribunal do Júri, com certeza, aqui do escritório. E é isso. Até a próxima live aí, com certeza faremos mais. Obrigado. Valeu. Pessoal, agradeço bastante o convite. Olha, a pergunta da Júlia é instigante, viu? As instruções do magistrado, não só sobre o inquérito, sobre a decisão de pronúncia, mas é importante discutir isso, né? Se a gente busca um júri também mais racional, que não seja ludibriado, às vezes, por argumentos sentimentais, né? Por uma oratória, às vezes, inebriante, que desvie, que dê mais importância, como disse o Rodrigo, a respeito de um dado do inquérito. E exatamente para apimentar essa discussão, convido todos amanhã, quinta-feira, sai um artigo nosso sobre o inquérito policial, lá também no Conjur, né? Uma satisfação. A hora que vocês quiserem, nós estamos aqui. Assunto não vai faltar e é um prazer enorme saber que vocês gostaram do nosso livro, dos nossos livros, e vocês são de casa, são tribunos de carteirinha. O professor Murilo falou, o professor Aurico também está nos escutando, o professor Pedro estava aí, os colegas da Universidade Tuiuti, da FAI, os alunos queridos. Saudade de todos, né? Não vejo a hora disso tudo passar. Obrigado. Também tenho muito a agradecer a vocês, nossos amigos. Foi um prazer aqui poder discutir esses assuntos que são bem interessantes. Realmente não daria tempo para falar de tudo que a gente gostaria, né? Vocês estão de parabéns pela iniciativa, o site do escritório, o Facebook está sensacional, vocês estão fazendo um ótimo trabalho, isso é muito importante, até como forma de compartilhamento de ideias, de ensinamento, de dicas. Vocês estão de parabéns também. Então, muito obrigado pela oportunidade aí de a gente apresentar nosso livro e precisando de qualquer coisa, estamos à disposição. Tá bom? Um abração. Beleza. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite a todos.